Magnitsky. Família de Moraes pode perder todos os bens. Estados Unidos apertam o cerco. Magnitsky. A lei que pode transformar o destino da família. Moraes. O Brasil atravessa um dos momentos mais delicados de sua história política recente. Os desdobramentos da Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos, começaram a ter repercussões que extrapolam fronteiras e chegam ao coração do Supremo Tribunal Federal, STF. O nome em evidência é o do ministro Alexandre de Moraes, personagem central de uma série de decisões polêmicas que colocaram em xeque a liberdade de expressão, o equilíbrio entre os poderes e até mesmo a imagem do Brasil no exterior. Agora, com a possibilidade concreta de sanções mais severas, não apenas ele, mas também sua família, podem ser diretamente impactados. A iminência de bloqueio de bens, congelamento de contas e restrições de movimentação internacional expõe um cenário que até pouco tempo atrás parecia impensável. Ver uma autoridade de tão alto escalão enfrentando consequências além das fronteiras nacionais. A origem da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi criada inicialmente nos Estados Unidos em 2012, em resposta à morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção bilionário e acabou preso e morto em circunstâncias suspeitas. A partir desse episódio, o Congresso americano aprovou uma legislação que permite ao governo aplicar sanções contra indivíduos acusados de corrupção, violações de direitos humanos e perseguição política. O que começou como uma lei voltada para a Rússia foi ampliado e transformado no Global Magnitsky Act, aplicável a qualquer pessoa em qualquer país do mundo que seja considerada envolvida em tais práticas. Entre as punições previstas estão congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de transações financeiras com instituições ligadas ao sistema americano, bloqueio de bens adquiridos direta ou indiretamente em território americano, restrição de entrada nos Estados Unidos para os sancionados e seus familiares. E é justamente este último ponto que torna a situação da família Moraes tão delicada. A lei atinge não apenas o indivíduo listado, mas também seus dependentes e associados. Por que Alexandre de Moraes está na mira? Nos últimos anos, Alexandre de Moraes acumulou uma série de medidas que o colocaram como figura central do embate político no Brasil. De inquéritos sem fim a bloqueios de contas de jornalistas, parlamentares e cidadãos comuns, Moraes transformou sua cadeira no STF em uma espécie de torre de comando político e judicial. As acusações que pesam contra ele e que despertaram o interesse internacional envolvem perseguição a opositores políticos, ações diretas contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e parlamentares de direita, censura e controle de mídia, bloqueio de contas em redes sociais, perseguição a influenciadores e até mesmo a imprensa tradicional que ousou criticar decisões do STF, extrapolação de competências, criação e condução de inquéritos nos quais atua como vítima, investigador e julgador, uso político do poder judiciário, medidas vistas no exterior como instrumentalização do Supremo para garantir uma hegemonia política interna. Esse conjunto de fatores foi mais que suficiente para chamar a atenção de congressistas e autoridades internacionais, que decidiram enquadrar Moraes dentro do escopo da Lei Magnitsky. Impacto direto na família Moraes. A grande bomba é que não se trata apenas de sanções pessoais. A legislação prevê punições que atingem cônjuges, filhos e até empresas que estejam ligadas ao sancionado. Isso significa que, caso confirmada a aplicação plena da lei contra Moraes, sua família poderá ter contas bancárias bloqueadas no exterior, perder acesso a imóveis e investimentos registrados nos Estados Unidos ou em países aliados, ser proibida de viajar para território americano, sofrer restrições em operações financeiras internacionais, inclusive com bancos que obedecem a diretrizes do sistema financeiro norte-americano. Na prática, é como se Moraes e seus familiares fossem isolados do sistema econômico global, tendo de lidar com o peso da desconfiança internacional. O que isso representa para o Brasil? A possível perda de bens e restrições à família Moraes não é apenas um problema pessoal do ministro,
representa um duro golpe na imagem do Supremo Tribunal Federal e do sistema político brasileiro. Se um dos homens mais poderosos da República é colocado na lista de sancionados internacionais por abuso de poder, censura e perseguição política, isso gera ao menos 3 impactos. Crise institucional interna. A sociedade passa a enxergar o STF não como guardião da Constituição, mas como parte do problema. Desconfiança externa. Investidores internacionais passam a desconfiar da estabilidade democrática brasileira. Fortalecimento da oposição. Os movimentos conservadores e de direita ganham munição para denunciar a politização do judiciário. O recado dos Estados Unidos é claro: abusos não serão ignorados e não importa o cargo, haverá consequências. A reação da esquerda. Como era de se esperar, setores da esquerda tentam minimizar ou relativizar a gravidade das sanções. Narrativas de interferência externa e defesa da soberania nacional surgem como forma de blindar Moraes. Porém, essa retórica não resiste ao confronto com a realidade. Não se trata de ingerência política, mas de resposta a violações de direitos fundamentais que ecoaram além das fronteiras brasileiras. Um marco para a liberdade de expressão. Para milhões de brasileiros, essa é uma virada histórica. A imposição da Lei Magnitsky contra Moraes e sua família representa não apenas a punição a um ministro, mas um marco simbólico na luta pela liberdade de expressão e contra a perseguição política no Brasil. O que parecia impossível, ver um ministro do STF responder por seus atos fora do país, agora é realidade. Isso pode abrir precedentes para que outros líderes políticos e membros do judiciário pensem 2 vezes antes de adotar medidas autoritárias. A terça-feira decisiva. O mundo político e jurídico brasileiro está em compasso de espera para esta terça-feira, quando poderá ser anunciada a efetivação das medidas. Caso isso aconteça, será a primeira vez que um ministro da Suprema Corte Brasileira enfrenta um bloqueio patrimonial em escala internacional. Os reflexos serão profundos. A imprensa não terá como ignorar. Os aliados tentarão reagir, mas o fato estará consolidado. A Lei Magnitsky terá atravessado o Atlântico para mostrar que ninguém está acima da lei. Conclusão: a iminência da perda de bens da família Moraes por meio da aplicação da Lei Magnitsky representa muito mais do que um revés pessoal. Trata-se de um divisor de águas no cenário político brasileiro. De um lado, simboliza a derrota de um modelo autoritário que se instalou no judiciário e sufocou vozes conservadoras. De outro, é o início de uma nova etapa na luta pela liberdade e pelo fim da perseguição política. Se confirmada, a terça-feira marcará não apenas o destino da família Moraes, mas também uma nova página da história do Brasil. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.